Olá, amigos e amigas da Lusofonia. Eu sou Wesley Satelis Guerra, hispano-brasileiro, natural de Brasília e cidadão espanhol. Atualmente morador da cidade de Ourense, na região de Galícia, ao noroeste da Espanha, e a poucos quilômetros da fronteira de Portugal. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite, pois é uma honra participar nessa festa e partilhar um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa e das funções na relação entre Brasil e Galícia e a lusofonia. Eu sou coordenador do OGALUS, o Observatório Galego da Lusofonia, que surgiu como iniciativa do IGAD, o Instituto Galego de Análise e Documentação Internacional. Também eu sou autor do estudo Brasil e Galícia, que foi realizado para a Xunta de Galícia, e participei no livro Experiências de Vanguarda nos Ensinos de Países Lusófonos, do CLAEC, Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura, e publiquei 2 livros na área de Diplomacia de Cidades, ou Paradiplomacia, e Cidades Inteligentes, um chamado Caderno de Paradiplomacia e outro chamado Paradiplomacy Reviews, em inglês. Eu sou formado em Negociações Internacionais em Barcelona e Administração de Empresas em Brasília, com ênfase em comércio exterior. Posteriormente, eu fiz pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde eu fundei o CERES, que é o Centro de Estudos das Relações Internacionais, um think tank, um dos mais consolidados na atualidade do Brasil, e a minha tese de estudos durante a pós-graduação foi sobre a identidade nacional espanhola e os conflitos identitários, tais como a Galícia, o País Vasco e a Catalunha. Em Galícia, eu fiz o meu mestrado em Políticas Sociais e Intervenção Sociocomunitária, com especialização em migrações, e atualmente eu sou doutorando da área de Sociologia e Mudanças da Sociedade Contemporânea, sendo o meu tema de pesquisa a inserção da comunidade brasileira na Galícia. E sobre Galícia, ou Galiza, que eu venho vos falar, e sua relação com a lusofonia, a comunidade lusófona. Né? Temos que começar já explicando sobre essa diferença entre Galícia e Galiza. De fato, ambas palavras, ambas denominações são aceitas pelas instituições galegas, já seja pela Academia das Letras Galegas, já seja pela própria Xunta de Galícia, que é o governo oficial de Galícia. Sem embargo, é muito comum dentro da comunidade lusófona usar o termo Galiza, no caso de Portugal e os países da esfera portuguesa, e no caso dos países que têm uma forte influência espanhola, Galícia. Então, ambos nomes são utilizados e aceitos pela academia, ou seja, ambos estão corretos. Embora a gente acabe se adaptando, por uma, talvez por facilidade, até mesmo por uma imposição do castelhano-centrismo, usarmos mais o termo Galícia, salvo em Portugal, onde o termo Galícia é bastante utilizado. E justamente eu acho que essa discussão em relação ao próprio nome de Galícia já reflete todo o histórico que tem a região. Galícia ela tem uma história muito particular, da qual existe pontos de visão bastante divergentes. Nós temos que lembrar que Galícia ela é considerada uma região que atualmente na qual se localiza Galícia, foi uma das primeiras regiões a obter um certo grau de dependência do que seria o Império Romano, através da fundação do Reino Suevo, lá pelo ano de 411 até o 438 aproximadamente. E, lógico, ela sempre esteve na esfera de influência, ao longo do seu decorrer histórico, de 2 grandes reinos que se consolidaram e que atualmente são usados como exemplos de Estado moderno. Por um lado, Portugal, e pelo outro, Espanha. Então, logicamente, ela vai ser influenciada pelo o castelhanocentrismo ou pela a visão portuguesa, lusitana, da própria história. A historiografia ela acaba sempre respondendo aos mais fortes. Mas, de fato, a região de Galícia ela tem essa particularidade de que ela formou parte do Reino Suevo. Esse Reino Suevo não integrava somente o que hoje é a região de Galícia, mas também o norte de Portugal, tanto que a capital do reino estava no que é a cidade atual de Braga. Então, logicamente, isso explica talvez essa dualidade, esse espírito dual que tem a região de Galícia, até mesmo essa dificuldade, que poderia ser usada como uma facilidade, que tem a própria região por essa característica, pelo fato dela ser ou pode ser considerada como o berço. Cabe lembrar que o galaico ou galaico português era a língua usada,
no reino suevo, mas que depois nós vemos aí também como teve a grande influência do reino de Castela, com todo o castelhano-centrismo, e depois, né, com a consolidação de Portugal, como também existe um próprio posicionamento da comunidade de Portugal lusófona em relação à visão de Galícia. Então, pouco a pouco, Galícia, mesmo ela sendo muito importante, para não dizer que ela seria vital, né, para o desenvolvimento da comunidade lusófona, ela acabou perdendo o protagonismo pelas próprias pressões desses dois entes, né, dessas duas grandes comunidades, uma representada pela Espanha e outra representada por Portugal. Então ela acabou sendo delegada a um papel secundário dentro da história da comunidade lusófona. De fato, existe toda uma série, né, de pesquisas e estudos que buscam recuperar, né, ou reaproximar Galícia desse seu papel histórico dentro da comunidade lusófona. Até mesmo escritores como Rufato, né, o brasileiro Rufato, em 2007, ele acunhou um novo termo, que seria a galeguia, né, que seria uma certa forma de recuperar o papel de Galícia dentro da comunidade lusófona. Eu não vou entrar muito nos detalhes históricos, né, uma vez porque, como eu já comentei, existe essas diferentes pontos de visões, né, e não existe nenhum consenso, né, por incrível que pareça. Então, se você estudar, por exemplo, no meu caso, eu tive a sorte de estudar aqui na Espanha, em Madrid, em Barcelona e em Galícia. Então, a historiografia ela preza pelo lado espanhol. Então, ela sempre vai colocar Galícia em segunda instância, sempre vai falar mais do reino de Astúrias, do reino de Leão, do que em si do reino de Galícia, né? Já Portugal, eles vão puxar sempre para o lado, né, que seria o ponto da historiografia portuguesa, né, delegando Galícia também a um segundo plano. E de fato, Galícia, ela, com o tempo, com o próprio andar e seu próprio desenvolvimento histórico, ela acabou aceitando esse papel. E somente com a aprovação de uma lei chamada Lei Valentim Paz Andrade, que foi só no ano de 2014, de fato houve uma cristalização de um sentimento de voltar a participar ou se reaproximar à lusofonia. Então, nós estamos falando de bastante tempo. Né? Nós cabemos lembrar que esse distanciamento entre Galícia não foi somente pela própria conformação histórica das duas regiões, a qual pressionam a região de Galícia, né, que nós já comentamos, Portugal e Espanha, mas também porque as ditaduras espanholas, tanto a de Primo de Rivera quanto a de Francisco Franco, eles tenderam, né, a construção de uma identidade nacional baseada no castelhano-centrismo, principalmente a figura de Franco. Né, houve um embate bastante forte para a consolidação de um sistema identitário espanhol, através do qual o espanhol, no caso o castelhano, né, seria a língua espanhola, né, e as outras línguas ficariam até mesmo em segundo plano, para não dizer praticamente marginalizadas, e que somente com a caída, né, com o fim da ditadura espanhola de Francisco Franco, foi quando houve uma tentativa de normalização. Né, nós estamos falando, por exemplo, no caso de Galícia, a normalização linguística e a aprovação das regras gramaticais, a nova ortografia galega, foi ali entre o ano de 82 a 83. Então é algo bastante recente. Foi nessa época também onde os dois pontos de vista que sempre existiu em Galícia, né, um mais focado ao lado castelhano-centrista, outro mais focado ao lado lusófono, né, houve um grande embate, né, uma vez que dentro dessa normativa do galego e dessa normalização do galego, né, a qual se aproximar. Galícia é uma região que pertence à Espanha, né, então, por um lado, havia um grupo de pessoas que buscavam a reaproximação do próprio idioma galego ao sistema espanhol, e outros já defendiam, pela seu viés histórico, né, de que Galícia ela teria ali que se aproximar, no caso, ao português, né, a normativa portuguesa, uma vez que o idioma, tanto o galego quanto o galego atual quanto o português, eles têm uma base de formação em comum, que é o galaico, eles derivam de uma mesma formação, de uma mesma língua romance, então, logicamente, ele deveria acompanhar a evolução do seu irmão do sul. Atualmente, o galego ele é uma língua considerada diferente do português, embora existam grandes movimentos que são reintegracionistas que buscam a se aproximar ao português, tanto que alguns estudos estabelece aí uma pauta de 80 a 90% do galego, de fato, ele corresponde com a língua portuguesa,
né? Então, existe toda uma movimentação e toda uma discussão. Assim mesmo, nós vemos mudanças dentro desse panorama, não somente com a Lei Valentim Paz Andrade, em 2014, né, mas também com a entrada da Espanha dentro da CPLP, que são a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, nós vemos uma tentativa de reaproximação. Essa reaproximação, logicamente, ela tem vários interesses, entre eles interesses econômicos, né, utilizar a Galícia e Extremadura como hubs de negociação com a lusofonia, o que de fato seria bastante frutífero para a região. Nós também temos a consolidação de uma série de projetos que já existiam anteriormente, antes da entrada da CPLP, né, da Euro-região, Galícia, Norte de Portugal. Nós temos alguns projetos ali bastante consolidados, né, que são as cidades, as eurocidades, né, que juntaram uma cidade do lado de Galícia e outra cidade do lado de Portugal, lembrando que o Rio Minho é o que faz de fronteira natural em grande parte, né, do território entre Galícia e Portugal. Então nós vemos que existe uma pequena reaproximação e uma pequena tentativa. Porém, o próprio histórico da relação Brasil, da relação Galícia e lusofonia, ela tem se distanciado, ela tem criado abismos que são necessários, haver todo um trabalho, né, para promover uma reaproximação de fato. Então nós temos hoje uma realidade na qual nós temos uma conjunção, talvez política, que esteja favorecendo uma reaproximação de Galícia com a comunidade lusófona. Também nós temos uma própria demanda social. Cabe lembrar também que os fluxos migratórios em Galícia eles foram potencializados por essa característica única da região de ter uma língua aproximada ao mundo lusófono. Então nós temos aqui, por exemplo, a colônia brasileira, ela é bastante considerável. Nós também temos pessoas de Cabo Verde, né, portugueses, também é um grande número de portugueses morando em Galícia, o que sem dúvida tem uma reaproximação e uma base social bastante grande, bastante considerável. Assim mesmo, talvez a reaproximação do galego atual, né, considerado língua diferente do português, né, que é considerado outra língua, talvez essa reaproximação signifique também uma tentativa de recuperar o galego e, ao mesmo tempo, de garantir com que ele não venha a desaparecer, já que o português é uma das línguas mais faladas do planeta. Existe uma comunidade de mais de 230 milhões de pessoas, né, que falam português. Alguns estabelecem até em 260 milhões. Sabemos que, infelizmente, os dados demográficos de alguns países não são ao 100% consolidados, falando isso mesmo até mesmo pelo próprio Brasil. É muito difícil, né, você calcular a população brasileira em sua totalidade, uma vez que nós temos regiões que nem sequer temos infraestrutura para isso. Mas se estabelece ali que aproximadamente 260 milhões de pessoas, né, de 230 a 260 milhões de pessoas falam português. Então, lógico, se apoiar dentro dessa realidade para a Galícia é uma forma de sobreviver, né, de persistir. E dentro do próprio panorama lusófono, nós temos diferenças. Né? Nós temos o Brasil, por exemplo, foi um país que ele teve uma forte influência do Tupi-Guarani na formação do português do Brasil e também de uma série de vocabulários que vieram, né, através, né, da população africana. Nós na África nós também temos o mesmo, né, tanto em Angola quanto em Moçambique, o impacto das culturas locais na formação do português falado lá. E assim mesmo em todos os países, ou seja, talvez a diferenciação que muitos apelam que Galícia tem do português, de fato ela venha a enriquecer a língua portuguesa e não gerar um abismo maior. E é por esse motivo pelo qual tem aumentado bastante a procura de português nas escolas públicas, alunos cada vez mais interessados em aprender o português como segunda língua. Embora, lógico está, ela ainda continua por detrás do inglês e do francês, já que a comunidade, tanto a comunidade a francofonia, quanto os países que falam inglês, lembrando que o inglês é a língua, né, instrumental de todo o planeta, eles já são bastante mais consolidados do que talvez a lusofonia. A lusofonia é necessário ainda todo um trabalho e todo um exercício que vai além da CPLP, para consolidar os laços, né? Consolidar esses laços já seja através de acordos, já seja através da movimentação, né? Transferência de tecnologia, transferência de população, de profissionais, etc, etc. Ou seja, ainda falta cristalizar, solidificar essa relação. Até mesmo ela deveria ser perceptível também no âmbito econômico e financeiro.
No caso, por exemplo, do Brasil, ele já chegou a ter investimentos bastante importantes em países da lusofonia, não somente Portugal, né, que seria o país matriz, mas também Angola e Moçambique, né, com várias empresas brasileiras operando nesses países. Sem embargo, né, isso acabou ficando atrás com essa mudança de gestão que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. Então, claro, a Galícia ela olha tudo isso. E durante muito tempo ela foi simplesmente um observador, tanto que a Espanha dentro da CPLP ela é um membro observador, né? Mas aos poucos ela busca talvez uma maior integração, uma maior reaproximação, levando em consideração não somente as características históricas, as quais, como eu bem disse, são bastante discutíveis e elas pendem conforme a visão, né, de cada pessoa e seu próprio estudo, seu próprio interesse. Nós aqui conviver em Galícia é algo bastante delicado em relação a esse tema, porque você tem amigos que são extremamente reintegracionistas, aqueles que não, que defendem a uma unanimidade do galego como língua única, e aqueles que não, que buscam a reaproximação total com a Espanha, né, com o uso do galego para fins domésticos, né, ou seja, praticamente condenando a língua a desaparecer. O idioma, eu sempre falo, né, ele nunca ocupa espaço, ele sempre vem agregar, seja o galego visto de uma forma individual, através de sua identidade, ou, né, como uma parte integrante de algo maior que seria esse ambiente da lusofonia, capaz de enriquecer a lusofonia, até mesmo de recuperar termos que na lusofonia caíram em desuso. Muitas vezes eu, conversando com pessoas maiores aqui na minha região, eu moro na região que tem uma das maiores esperanças de vida do planeta, né, em Ourense, a cidade de Ourense só perde para Nagoya, no Japão, em relação à esperança de vida. Então eu vejo muitas vezes uma série de vocabulários que eu só escutava da minha avó no Brasil. Então eu vejo como a capacidade de enriquecer a língua, de recuperar a memória histórica de uma língua, é bastante grande através dessa reaproximação. Sem embargo, essa discussão ela é bastante exclusiva de determinados grupos de intelectuais, de professores, pesquisadores. A população, por exemplo, no caso dos brasileiros que moram aqui em Galícia, muitas vezes eles não fazem parte das discussões em relação, já seja das relações econômicas Brasil e Galícia, já seja em relação à própria inserção de Galícia dentro da lusofonia. Isso também acontece, né, em menor escala, no caso também das relações de Galícia com Portugal. Então existe uma visão do que seria, né, essa reaproximação, essas negociações, esses fluxos, desde o que é a esfera acadêmica, uma esfera política, uma esfera ideológica, e depois você possui o que é a realidade, né, o dia a dia. Então, lógico, ainda existe, por exemplo, dentro do que é a comunidade brasileira, grandes discussões de que seria o galego, né? E muitos, de fato, mesmo estudando em Galícia, existe um sentimento de distanciamento do galego em relação ao português. Né? Eles acabam discutindo qual está mais certo, qual está mais errado, como se não houvesse isso. De fato, isso não existe. Né? Isso também eu vejo muito pelo fato de estar próximo da fronteira, mesmo havendo um sentimento muito forte do cidadão que é daquela região, a região chamada Raia Termal, ou Arraia, né? Os que estão de fora, eles acabam visualizando essa divergência. Né? Então, falando, olha, a gente se entende com quem é da Raia, mas com a pessoa mais ao sul a gente já não se entende. Então, não é o mesmo idioma, porque na Raia eles têm um dialecto particular da Raia, o que talvez também tenha a sua base, né? E os linguistas aí, sem dúvidas, eles podem entrar em detalhes em relação a isso e, de fato, visualizar que exista um dialeto muito típico da região do Minho, já seja do Alto Minho ou do Baixo Minho, né, e que entre eles se entendam. Por outro lado, isso não pode ser um empecilho para uma verdadeira reaproximação do galego com a lusofonia. Então, eu fico muito grato pelo convite que me foi feito, porque, lógico, nós poderíamos abordar o tema desde diferentes aspectos. Por exemplo, eu vejo que tem tido maior resultado você comprovar o impacto financeiro e econômico que teria uma reaproximação de Galícia com a lusofonia para as autoridades. Ou seja, as autoridades em sua busca de resultados, né, os resultados normalmente são vistos através de resultados financeiros, então você, logicamente, vender as possibilidades econômicas de usar Galícia como hub de negociação para países como Portugal, Brasil, Angola e Moçambique, de fato é uma proposta
bastante atrativa para a região, né? Por outro lado, para países como o Brasil, né, países como Angola ou Moçambique, também é visto como uma porta de entrada fácil, né, para a própria União Europeia. E no caso de Portugal, nós vemos uma integração bastante diferenciada. Muitas vezes eu falo brincando que a relação entre Galícia e Portugal atual é como se fossem dois irmãos que se falassem. E os outros irmãos são os adotados. Né? Dá a sensação que existe dois níveis de relacionamento. Né? O relacionamento entre Galícia e Portugal e o relacionamento, né, com os demais países. Talvez o meu principal objetivo é justamente trabalhar nessa questão, quando falarmos de lusofonia, né, falarmos de igualdade e não desse sentimento que possa haver de uma certa apropriação do que seria a lusofonia, já seja por Galícia, já seja pelo Brasil, já seja por Portugal ou por quem seja. Né? Eu acho que é necessário você estabelecer uma base de igualdade, né, para que de fato eles se reconheçam entre eles. Ao não haver um sentimento de superioridade entre os membros de uma comunidade, você possui uma melhor relação. Agora, se você existe um sentimento de superioridade, você volta àquela típica relação colonial que Portugal, por exemplo, teve com o Brasil e que durante muito tempo freou o desenvolvimento intelectual e cultural das nações colonizadas. Né? E nós vemos que existe todos os processos de decolonização é justamente em relação a isso, né? É justamente uma busca de fortalecer as culturas locais. Então, acho que para falarmos de lusofonia, falarmos da relação de Galícia, nós temos sempre que partir desde um ponto de igualdade. E essa igualdade ela é obtida através, lógico, do conhecimento, né, da democratização dessa discussão. Então, acho que talvez o que mais esteja faltando em relação à integração de Galícia com a lusofonia seja a democratização do tema. Mas esse tema ele deve ser democratizado não somente no âmbito acadêmico, mas para toda a sociedade. Eu sei que Portugal ele tem cumprindo com a sua parte do processo. Né? Tanto que você tem a possibilidade de assistir a televisão de Galícia em Portugal. Sem embargo, mesmo havendo e sendo contemplado pela Lei Valentim Paz de Andrade, pela Lei de Normalização Linguística de Galícia, a a maior relação com Portugal, seja essa relação institucional ou também através dos meios de comunicação, ela não é uma realidade. Então você não consegue visualizar os canais de Portugal, mesmo eu morando ao lado praticamente da fronteira de Portugal, né? Eu não tenho acesso aí aos canais de televisão de Portugal. E essa é uma base muito simples, né, de você alcançar ou democratizar um tema. Né, eles conviverem aos poucos. Existem, logicamente, programas muito interessantes que fazem comparações entre nomes de cidades, né, culturas, etc. Mas eu vejo que Portugal talvez aí seja o que esteja de fato induzindo esse processo e que Galícia ela ainda tem um papel bastante passivo em relação, né, a essas atividades. Eu acho que ela deveria ser um pouco mais ativa e democratizar mais esse tema. Mas democratizar desde uma base de igualdade, mostrando o grande potencial que isso existe, né, não somente para os países que pertencem ao mundo lusófono, mas para a própria Galícia, para a sua sobrevivência, para essa busca também e recuperação de sua própria identidade como nação histórica. Né? Talvez essa seja uma palavra que deveremos ressaltar muito. Né? É uma nação histórica, é uma nação que ela tem, e logicamente por ser uma das primeiras, né, é comum, eu sempre falo, é muito comum, não somente no caso de Galícia, como também pode ser no caso de Catalunha, etc., é muito comum e se esperava já de que nos primeiros países, né, ou regiões que houvesse uma conformação do que hoje nós conhecemos como Estado moderno, é comum que esses sejam aqueles que reúnam elementos que gerem dúvidas, né? Porque a diferença, por exemplo, de uma nação sul-americana que, uma vez que ela foi consolidada, ela já tinha modelos consolidados, estáveis na Europa, né? No caso de Portugal com Espanha, foi uma formação bastante complexa, então que reuniu uma série de elementos bastante novos, centralização de poder, território, centralização na figura de proteção territorial, identidade, a construção da identidade nacional, a busca de símbolos, fatores religiosos, fatores culturais, fatores de posse, né? Todo o reflexo e as mazelas do antigo regime. Então, lógico está, quando nós tratarmos de falar de lusofonia, nós temos que passar por essa etapa, conhecer, reconhecer os fatores dessa etapa, mas não ficar preso somente nela, que é o que infelizmente acontece muito na academia. Existe uma discussão
quase que eterna, né, de o galego é português ou não é português? Tem que se juntar ou não tem que se juntar? Ah, mas é porque é o galeguismo de prega isso, não, o reintegracionismo diz o outro. E eles acabam esquecendo do futuro, né? Então, talvez o meu objetivo das relações com Galícia e a lusofonia é uma projeção para o futuro, uma projeção de uma maior integração, não somente de Galícia com Portugal, como já vem acontecendo com os projetos de Euroregião, Eurocidades, trem de alta velocidade, integração aeroportuária, etc., mas também com o resto dos demais países, gerando uma área linguística cultural ou que tenha uma base linguística e cultural forte e consolidada. Eu acho que isso pode ser bom para a Galícia e pode ser bom para o resto da lusofonia. Então, aqueles que tiverem mais interesses, eu fico à vossa disposição. Eu agradeço muito o tempo concedido. Tá? Espero ter ajudado um pouquinho a entender aí onde aparece, né, onde surge Galícia dentro do que é esse espectro, né, aspecto da lusofonia. E agradeço novamente a participação, tá bom? E esperamos que pouco a pouco Galícia consiga se integrar aí de uma região que, sinceramente, me é completamente igual que ela seja chamada de lusofonia ou galeguia, sempre e quando seja países que tratam um ao outro de igual para igual, onde existam possibilidades reais para a sua cidadania, onde de fato existe um desenvolvimento e uma busca, né, para um sentimento solidário maior, né, e uma integração maior, e um respeito maior aos valores, à cultura, né, que sejam uma união para somar forças e não para se degladiar em uma relação, né, que eu diria, infelizmente nós vimos isso ao longo de muitas histórias. Então nós temos aí um grande potencial, né? Somos nações que temos história, temos cultura, temos diversidade e devemos fazer com que isso sejam elementos de sucesso e não empecilhos, né, para a nossa união. Muito obrigado a todos, até mais.